Olha essa pirâmide incrível! Fica até o final para descobrir seus segredos. Imagine acordar amanhã, olhar pela janela e descobrir que uma nova pirâmide do tamanho da de Gizé está sendo construída. Provavelmente a primeira pergunta seria: como isso é possível? A segunda talvez fosse ainda mais curiosa. Se hoje temos guindastes gigantes, caminhões, computadores, drones e máquinas capazes de levantar centenas de toneladas, por que ninguém constrói outra pirâmide? Será que os antigos egípcios conheciam algum segredo perdido? Será que existia uma tecnologia que desapareceu? Ou será que nós simplesmente esquecemos como fazer? Essa pergunta intriga arqueólogos, engenheiros e milhões de pessoas há décadas. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdadeira resposta não está no passado, ela está no presente. Porque, na realidade, nós conseguiríamos construir uma pirâmide ainda maior. Só que provavelmente nunca faríamos isso. E entender o motivo revela muito mais sobre a nossa própria sociedade do que sobre os antigos egípcios. Se você gosta de descobrir como perguntas aparentemente simples escondem grandes histórias, já se inscreva no canal. Aqui cada curiosidade revela uma nova forma de enxergar o mundo. Volte cerca de 4.500 anos. O Egito vivia um dos períodos mais poderosos de sua história. Às margens do rio Nilo, milhares de trabalhadores transportavam enormes blocos de pedra. Alguns pesavam mais de 2 toneladas. Outros ultrapassavam dezenas de toneladas. Durante muito tempo, muita gente acreditou que escravos construíram as pirâmides. Mas as descobertas arqueológicas mostram outra realidade. Boa parte dos trabalhadores era formada por agricultores. Durante a época das cheias do Nilo, quando as plantações ficavam inundadas e o trabalho no campo parava, milhares de pessoas eram convocadas para trabalhar nas construções do faraó. Recebiam alimento, abrigo, roupas e assistência médica. Era um enorme projeto nacional. E diferente do que muitos imaginam, eles não precisavam levantar todas aquelas pedras apenas com força. Os egípcios eram excelentes engenheiros. Usavam rampas, trenós de madeira, cordas e uma organização impressionante. Experimentos modernos mostraram que molhar a areia na quantidade certa diminuía bastante o atrito, facilitando o transporte dos blocos. Pouco a pouco, pedra após pedra, a pirâmide crescia. Levou décadas para ficar pronta, mas então surge outra pergunta. Se eles conseguiram fazer isso há milhares de anos, por que nós não fazemos hoje? A resposta começa pela matemática. A Grande Pirâmide possui cerca de 2.300.000 blocos de pedra. Mesmo utilizando máquinas modernas, transportar, cortar e posicionar esse volume de material exigiria um investimento gigantesco. E isso é apenas o começo. Hoje, praticamente toda grande construção precisa seguir normas ambientais, regras trabalhistas, estudos de impacto, projetos estruturais, logística internacional e centenas de exigências legais. Além disso, quem pagaria essa conta? Os faraós concentravam praticamente todo o poder do Egito. Eles podiam mobilizar dezenas de milhares de trabalhadores durante anos para construir um monumento que representava sua autoridade e sua ligação com os deuses. Nenhuma empresa faria isso. Nenhum governo moderno teria facilidade para justificar um gasto dessa dimensão apenas para construir uma pirâmide. Mas existe outro detalhe fascinante. Se quiséssemos apenas provar que conseguimos, provavelmente construiríamos algo completamente diferente. Hoje usamos aço, concreto armado, vidro e tecnologias que permitem criar edifícios muito mais altos do que qualquer pirâmide. Arranha-céus como o Burj Khalifa ultrapassam 800 metros de altura. A Grande Pirâmide possui pouco mais de 140 metros, ou seja, hoje somos capazes de construir estruturas muito mais complexas. Só que elas têm uma finalidade: recebem pessoas, abrigam empresas, geram riqueza. As pirâmides não. Elas eram monumentos religiosos e políticos, representavam eternidade, não eficiência.
E talvez seja justamente esse o ponto mais interessante. Nós não deixamos de construir pirâmides porque perdemos conhecimento. Deixamos de construí-las porque mudamos nossas prioridades. Enquanto os antigos egípcios investiam recursos para eternizar seus governantes, a nossa sociedade prefere investir em hospitais, universidades, estradas, satélites, centros de pesquisa e tecnologia. Isso não significa que uma época seja superior à outra, significa apenas que cada civilização constrói aquilo que considera mais importante. E talvez seja exatamente aqui que essa curiosidade deixa de falar apenas sobre as pirâmides. Toda grande construção conta uma história. As pirâmides revelam o que era importante para o Egito. Os arranha-céus revelam o que valorizamos hoje. Daqui a milhares de anos, arqueólogos provavelmente olharão para as nossas cidades da mesma forma que nós observamos Gizé. E talvez façam exatamente a mesma pergunta: por que eles construíam isso? No fim, o maior mistério nunca foi como os egípcios ergueram as pirâmides. A verdadeira pergunta é outra: o que as construções de uma civilização revelam sobre aquilo em que ela acredita? Porque pedras podem atravessar milênios, mas são as escolhas de uma sociedade que realmente contam sua história.